Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar sobre Join SQL. A palavra Join, ela significa junção e esta cláusula é utilizada para obter dados provenientes de duas ou mais tabelas baseados no seu relacionamento. Então, uma cláusula Join é usada para combinar, linhas de colunas, de relacionamento de colunas com base em uma coluna relacionada entre elas. Vamos nesse vídeo tratar do inner join, do left join e do right join. Eu vou mostrar a definição, para que serve cada um deles e apresentando no final do vídeo alguns exemplos. Vamos começar pelo inner join. O inner join ele seleciona registros que possuem valores correspondentes nas duas tabelas, O inner join ele retorna os registros quando houver pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas. Ou seja, a informação que está em uma tabela foi encontrada na outra tabela também. Então, pensando na teoria de conjuntos, como podemos ver aqui, na matemática, o inner join está relacionado à interseção. É o que temos ao mesmo tempo, os registros que possuem ao mesmo tempo nas duas tabelas, os registros correspondentes nas duas tabelas. A sintaxe do inner join é o select tabela 1 ponto coluna, vírgula tabela 2 ponto coluna, from tabela 1, inner join tabela 2, on tabela 1 ponto chave, igualdade tabela 2 ponto chave. Onde essa chave é os identificadores da tabela, que no caso na tabela 1 ela é chave primária e na tabela 2 ela é chave estrangeira. Então, é aí que está o ponto de junção, deste relacionamento entre essas duas tabelas. O left join, ele é utilizado quando você quer retornar dados de duas ou mais tabelas relacionadas, mesmo quando o registro de uma tabela não tem uma correspondência exata com outro registro de uma outra tabela. Então, ele retorna os registros da tabela à esquerda e os registros correspondentes da tabela à direita. A sintaxe do left join é bem similar ao do inner join. O que vai mudar é que agora vamos pegar apenas os registros da tabela à esquerda. O ponto de junção é exatamente igual, através da chave primária e da chave estrangeira. O right join também é bem parecido com o left join. Ele retorna todos os registros da tabela à direita agora, e os registros correspondentes da tabela à esquerda. A sintaxe é a mesma, só vai mudar que o right join vai retornar os registros da tabela à direita. O ponto de junção também é o mesmo. Então, o right join ele retorna, os registros da tabela à direita, mesmo se não houver nenhuma correspondência da tabela à esquerda. Vamos agora ver o modelo que vamos utilizar para fazermos os exemplos. Então, estamos aqui com o modelo, o modelo de clínica médica. Vamos trabalhar com nossos exemplos com a tabela consulta e a tabela doenças. Podemos ver que na tabela doenças temos a chave primária de doenças, que é a chave estrangeira na tabela consulta. Então, o relacionamento é feito através desse identificador. Então, uma doença pode ter várias consultas para essa doença. Então, temos aqui o relacionamento de 1 para muitas, de 1 para N. Vamos aqui no Workbench, Vamos começar com o select. Vou dar um select from na tabela consultas. Aqui podemos identificar os registros da tabela consulta. Como vimos no modelo, ela se relaciona com outras tabelas, mas nos nossos exemplos vamos utilizar apenas o relacionamento com a tabela doenças. Consulta com tabela doenças.
É interessante aqui que podemos ver que na tabela ID na tabela consultas, temos apenas o identificador, né? Da outra tabela, apenas o código, não temos o nome das doenças ainda. E podemos notar que existem alguns campos com identificador zero, que quer dizer que não existe a consulta, mas não existe uma doença relacionada àquela consulta. Então, vamos fazer o inner join. O inner join vai retornar apenas o nome das doenças e as consultas. Não vai mostrar essas doenças que não existem, essas consultas que não existem doenças relacionadas. Vamos dar o select. Vamos pegar o nome da tabela que tem a chave primária, que é doenças. Doenças.descrição. A outra tabela, que é consultas. Botar ponto dia. O from, a primeira tabela, que é a tabela doenças, que tem a chave primária. A cláusula inner join. O nome da segunda tabela, que é consultas. Agora vamos fazer a junção, né? Da tabela que é doenças. Doenças.id doenças. O sinal de igualdade. Consultas.id doenças. Vamos agora analisar a tabela. Aqui temos a descrição da doença, não mais o ID da doença, né? Como vimos na tabela consultas. Temos todas as doenças e sua relação com a tabela consulta, no caso, o dia da consulta. Pegamos apenas essas duas colunas. Então, podemos perceber, vou rolar aqui até o final da tabela, podemos perceber que não há nenhum campo vazio, então ele retornou apenas os dados que existe correspondência. Retornou apenas o nome das doenças que têm consultas realizadas. Mas como vimos no primeiro select que demos em consulta, que sim, existe consultas que não teve doenças cadastradas. Então, vamos ver quais são essas doenças. Para a gente ver essas doenças, a gente precisamos fazer um left join. Um left join ou um right join podemos virar no satisfazer nessa questão. Então, vamos mudar apenas o inner join, porque a sintaxe é a mesma. Então, vamos mudar aqui para left. Não vai mudar nada, só quer dizer que a primeira tabela é a tabela da esquerda e consulta é a tabela da direita. Vamos rodar aqui. E lá no finalzinho, podemos ver aqui, ó, 5 doenças, né? Todos os dados da coluna esquerda, do left, que estão cadastradas essas doenças, mas que não tem nenhuma consulta realizada para essas doenças. Então, a função do left join é exatamente essa. O right join, ele já vai retornar os dados da direita. Ele vai mostrar, ao contrário, então, né? O nome das consultas, ele vai retornar todas as consultas, e para aquelas que não têm doenças cadastradas, ele vai mostrar nulo. Então, vamos ver aqui, só colocar o left, colocar o right no lugar do left. A sintaxe é a mesma. Agora, podemos observar que os valores nulos estão do lado esquerdo. Então, ele retornou right, ele retornou todos os valores da tabela à direita, que é a tabela consulta, o dia da consulta. Tá vendo que tem todos os valores da tabela consulta, porém, ele retornou o valor da tabela esquerda, apenas os valores nulos. Apenas os valores nulos não, também os valores nulos. Para aqueles que não têm
consulta realizada, para aquelas dúvidas que não têm consultas realizadas, ele mostrou também esses dados. Então, galera, é isso. Nossa videoaula fica por aqui. E até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido, né, nossa videoaula. Então, bora estudar e praticar.